Olá pessoal, esse aqui é um vídeo curto para mostrar só um trabalho que eu fiz para o medidor de LCR que melhora a medida dele em algumas condições especiais. O trabalho na realidade foi criar duas pontas de prova para ele permitir fazer testes na própria placa, por exemplo, ou em uma distância um pouco maior do equipamento. Isso facilita bastante em múltiplas situações, mas o que há de tão especial nessas pontas? Vamos dar uma olhadinha. Bom, o que há de tão especial nessas pontas? As pontas, na realidade, elas são feitas com pontas de multímetro comum, tá? Que eu tinha aí de um multímetro velho, tá? E elas, na realidade, elas têm um fio que eu usei, é um cabo coaxial normal de 75, 50 ohms, também funciona, para que eu consiga fazer uma blindagem desde o ponto final até o equipamento em si, tá? Então, na realidade, o equipamento tem um terminal de guarda, um borne de guarda, e o borne, digamos assim, de sinal, né? Isso o equivalente tanto para um dos terminais quanto para o outro, de medida. Por quê? Porque justamente o medidor de LCR é um medidor bastante sensível, inclusive vai até frequências relativamente altas, nesse caso que é de até 100 kHz. E a blindagem garante que todo esse comprimento, né, do fio, ele não cria uma capacitância entre as pontas de prova. Então, quando você aproxima ou afasta as pontas, você não vê o equipamento variando muito, ou quase nada, em termos de capacitância, etc. Se você pega duas pontas de prova comuns de multímetro, você vai ver essa medida flutuando muito. Por quê? Porque, naturalmente, os fios eles interagem entre si sem a blindagem. Com a blindagem, tudo fica jóia. Tá? Então, isso aqui te permite o quê? Te permite estender bem o ponto de medida do equipamento. Tá? Outro detalhe também, usando um fio, nesse caso aqui eu usei um cabo coaxial que eu tinha aí já antigo, que tem um fio interno bem espesso, o cabo condutor de cobre bem espesso. Apesar da espessura do cabo tirar um pouco da flexibilidade do fio de maneira geral, que atrapalha um pouco, tá? Mas por outro lado, ele reduz também a resistência desse cabo todo aqui. Então o equipamento, o medidor consegue compensar isso de maneira jóia, tá? Então não tem realmente muito problema. Uma outra alternativa que eu estava usando, que eu normalmente uso para componentes, é justamente um cabinho com garra jacaré. Mas as garras jacaré nem sempre são fáceis de você fazer medidas, por exemplo, em lugares muito apertados ou até mesmo em placas, diretamente nas placas, né? No caso aqui do osciloscópio. Então, realmente, essas pontas aqui eu vi que foram uma necessidade boa de eu implementar isso, porque agora eu consigo fazer algumas medidas direto no circuito e consigo alguma ideia aí do estado dos componentes que eu estou medindo. Bom, só um parêntese aqui quanto a fazer medidas diretamente no circuito, tá? Como toda medida em circuito, o componente em questão vai sempre sofrer a influência dos componentes à sua volta. Então você nem sempre vai conseguir obter uma medida precisa ou, digamos assim, qualquer medida que você obtenha, sempre olhe o contexto do componente no circuito, tá? É só um alerta, porque não acredite em tudo o que o instrumento vai te mostrar. Que o instrumento vai te mostrar a realidade da situação, que é o componente imerso nesse mar de outros componentes aqui, e não necessariamente o componente isolado, como se ele tivesse retirado do circuito. Tá? Então, só esse parêntese aí. Bom, e naturalmente a questão sempre recai para por que o medidor de LCR e todo esse trabalho todo, se eu poderia usar ou o capacímetro do multímetro ou então um dos nossos testadores de componentes. Bom, o capacímetro do multímetro ele é muito bom. Naturalmente você pode testar coisas no circuito com ele, tá? Mas ele tem um problema, ele mede apenas capacitância. Então, como o componente está imerso no circuito, muitas vezes ele pode apresentar uma resistência ou até uma pequena tensão, dependendo, tá? Mas você vai ter ou resistência diferente, uma não linearidade, qualquer coisa assim.
ou até uma indutância, dependendo, e o capacímetro nunca vai conseguir chegar a um ponto fixo. Na realidade, vai ser um problema, porque ele nunca vai conseguir convergir a um valor. E aí você vai ter um resultado bastante inconclusivo aí. E outro detalhezinho só para ilustrar, o uso de pontas de prova não blindadas, que é o normal do multímetro, né? Ele varia bastante a capacitância lá. Bom, e o nosso último carinha aqui é: por que não usar os nossos famosos testadores de componentes? Que eles são excelentes, tá? Eles medem componentes, fazem um excelente trabalho, tá? O detalhe é que eles possuem alguns detalhes que podem interferir nisso. O primeiro detalhe é que, o primeiro diferencial é que, em relação ao medidor de LCR completo, é que eles podem normalmente jogar tensões mais altas no circuito. O LCR joga uma tensão bem definida, então quando você joga tensões mais altas no circuito, para tentar avaliar o valor do capacitor, do indutor, etc., você pode ativar componentes periféricos, e aí você consegue uma variabilidade maior na sua medida, o que diminui a precisão, ou pelo menos a avaliação, né, do estado geral do componente. Tá? Um outro detalhe é que esses equipamentos, como a variabilidade é grande, muitas vezes os métodos de medida e às vezes até a capacidade deles mesmo de alternar entre medida de capacitância, indutância ou resistência, ela é limitada. No caso do meu aqui e alguns outros que eu já vi por aí, quando ele fecha numa medida de capacitância, ele não consegue passar para indutor ou para resistor. Você tem que resetar o equipamento ou fazer qualquer coisa assim. E por fim, eles também padecem do mesmo problema do medidor de LCR. Se você não tem pontas de prova blindadas, a medida também vai sofrer alguma variância quando você tirar o componente, estender, né, tentar estender as pontas de prova daqui até a sua placa final. Os testadores de componentes também têm uma vantagem sobre os multímetros porque eles testam naturalmente capacitância, indutância e resistência. Então é melhor, no final das contas, ter um testadorzinho do que o capacímetro do multímetro. Nesse caso aqui, em termos de custo e vantagens, o capacímetro do multímetro é o mais barato, porque normalmente já está incluído no próprio multímetro. Tá? O testador de componentes vem em segundo, porque ele é bem barato, naturalmente é um equipamento extra, né? E o terceiro, o mais caro, né, mas um pouco mais preciso, é o medidor de LCR, que você consegue fazer medidas aí, inclusive em várias frequências, etc. É um ohmímetro em corrente alternada completo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha só dado uma pequena luz aí. Espero que a explicação tenha sido jóia. E a gente, e qualquer coisa, comenta aí o que vocês acham desse tipo de abordagem. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima.